A Escola para a Formação de Trabalhadores do Segal se alegra com a presença de cada um de vocês nesse momento de reflexão, acolhimento e aprendizado sobre um tema muito importante, porém muito delicado: o suicídio e sua prevenção. Conosco, para nos guiar nessa caminhada, contamos com Regina Ramos, trabalhadora do Centro de Valorização da Vida, o nosso CVV, de Natal, Rio Grande do Norte, e com certeza trabalhadora da seara do nosso mestre e guia Jesus Cristo. E eu quero pedir a todos vocês que por um instante fechem os olhos. Fechem os olhos e respire fundo. E nessa respiração vamos conectar com a energia que nos une aqui. O amor, a fé, o trabalho no bem e pelo bem, para conhecer e abrir um novo caminho da nossa história. Um capítulo feito de carinho, de lembranças, de transformação e de muita, muita luz. E para começar, eu quero compartilhar com vocês um vídeo que vai falar diretamente ao nosso coração. Um vídeo que vai traduzir não apenas o que somos, mas o que escolhemos continuar sendo. E é com muito amor que eu convido vocês agora, de olhinhos abertos e de coração abertos, a assistir a um vídeo muito bonito. Somos feitos de histórias, de mãos que se estendem, de corações que vibram no bem. Ao longo do tempo, crescemos, evoluímos, renovamos sem esquecer nossas raízes. Inspirados pelas lições de André Luiz, seguimos conectando mentes ao caminho da verdade e do amor. Somos diversidade, somos escuta, somos casa para todos que buscam paz e crescimento espiritual. Hoje renovamos nossa imagem, mas preservamos nossa essência. Somos harmonia, somos propósito, porque o florescimento é uma transformação para melhor, com amor, com fé, com entrega, com transformação íntima. E quando nossa flor se revela por completo, ela nos lembra dos valores que sustentam cada passo da nossa jornada: fraternidade, renovação, respeito e caridade. Segal, um novo tempo, a mesma luz. Essa flor agora passa a nos representar. Nasceu do cuidado com a história da nossa casa, nasceu do cuidado com a nossa história, da inspiração nas obras de André Luiz e do desejo sincero de evoluir sem jamais perder a nossa essência, o nosso início. A nova marca do Segal carrega em cada traço a harmonia, a espiritualidade e a fraternidade que nos movem há mais de 6 décadas. Ela vem para marcar um novo tempo e também um novo espaço. Tivemos a honra de celebrar os nossos 65 anos com uma marca comemorativa que simbolizou um ciclo completo de amor e de dedicação. Agora, vamos dar mais um passo. A marca que vocês acabam de conhecer é a que vai estampar nossa nova casa, nossas camisas, nossa presença digital. Mas, acima de tudo, vai estampar aquilo que somos: uma casa de luz, uma casa que acolhe, ensina e transforma a cada um de nós, a cada momento. E para tornar esse momento ainda mais especial, queremos pedir a vocês que estejam sempre conosco, que guardem esse símbolo com carinho, e ele acompanhe cada participação, cada leitura, cada reflexão, cada passo, cada participação que tenhamos dentro desta casa de luz. Que essa nova identidade nos inspire a seguir ainda mais com união, fé, propósito, companheirismo, acolhimento e solidariedade. Chegou a vez de estarmos com a Regina, nossa convidada. Seja bem-vinda e agora a palavra é sua. Obrigada, Maria Emília. Agradecida ao Segal pela oportunidade de trabalhar mais uma vez na seara do Mestre. E Jesus, nosso guia, possa nos acompanhar sempre, em todas as jornadas. Parabenizo a casa pelo lindo trabalho que eu rapidamente pude ver e me deixou o coração bem quentinho,
porque a expressão do rosto das pessoas fazendo bem é lindo demais, é indescritível. Então, vamos lá, né? Vamos fazer inicialmente, gente, um rápido passeio por uma obra que se chama O Suicídio. Ela foi escrita por David Emily Durkheim, que foi um grande pensador do século XIX. Ele foi sociólogo, psicólogo, filósofo, antropólogo, cientista político. Ele era um judeu francês e ele foi considerado o pai da sociologia. E aí vamos fazer uma viagem um pouco pela linha do tempo. Estamos lá no século XVII, o iluminismo apontando para aquele movimento intelectual, filosófico, cultural e social que vai surgir na Europa no século XVII e vai chegar até o século XVIII. E qual que era a do iluminismo? Eles falavam assim, que era pela razão e pelo conhecimento que a sociedade seria transformada. Então, eles lançaram aquela célebre frase, igualdade, fraternidade e liberdade, e eles então criticavam o absolutismo que tinha na época, o mercantilismo e o poder da igreja. Foi um movimento importante naquele século. Nesse contexto aparece a Revolução Francesa, uma grande revolução em meio a várias e pequenas revoluções que pipocavam na Europa toda. Essa revolução, então, vai realmente derrubar a aristocracia, diminuir o poder do Estado teocrático, e o Estado, então, passa a ter a guarda da sociedade civil. E essa ideia eles continuam perseguindo, o lema liberdade, igualdade, fraternidade, e chegam até o século XIX. Então, a ciência material, ela começa a surgir lá no século XVII. Ela adentra o século XVIII e chega ao século XIX, que é quando Emily Durkheim, ele chega como se fosse o portador de todo o saber materialista. Mas a espiritualidade, os benfeitores, que, como se diz popularmente, não dormem, Jesus, sendo governador em chefe deste planeta, providencia que, em meio a toda essa materialidade, surge, no mesmo século XIX, para fazer um contraponto, Allan Kardec, que vai chegar sendo influenciado por todos os filósofos da época, mas irá focar a sua ciência na experimentação visando a espiritualidade. Então, Allan Kardec vai inovar. E aí, então, já fazemos esse contraponto, porque eu vejo nisso um cuidado, né, da espiritualidade, porque estava tudo muito material, muito materialismo, né? Durkheim ainda, ele vai trazer todos esses conceitos aos quais ele se debruçou na Sorbonne, onde ele foi estudar, e ele publicou várias obras. E hoje vamos nos detectar um pouquinho nessa obra, O Suicídio, que é a obra no mundo inteiro importante para quem estuda o suicídio. E foi publicada em 1897. Uma das principais preocupações de Emily Durkheim era o seguinte, ele dizia que a sociologia teria que ter um método científico para analisar os fenômenos de suicídio que ocorriam na Europa. É um momento de caos na Europa. Os suicídios acontecem em larga escala. E aí, então, Durkheim, pesquisando um método científico indutivo, relembrando que esse método indutivo é o qual? É onde o cientista ele parte da observação específica e formula conclusões ou teorias para o todo. Então, ele parte do particular para o geral. Então, é nessa filosofia, com esse critério, que Durkheim vai estudar os tipos de suicídio, as variáveis de suicídio, e que umas até hoje ainda são válidas. Então, nesse espaço de tempo, chega o positivismo. Lembramos que o iluminismo falava que era pela razão e pelo conhecimento que iria se mudar a sociedade. Chega século XIX, a sociedade não mudou, e o iluminismo vem falando, não é pela razão e pelo conhecimento só. A sociedade vai progredir através do desenvolvimento científico e tecnológico. Aí todos os problemas vão terminar dessa sociedade. Então, Durkheim, com esse foco, ele começa a analisar aquelas pessoas que têm uma melancolia muito constante e que não voltam mais a ser igual eram e acabam por se suicidar. E aí, Durkheim vai perceber que o suicídio, então, fica sendo uma coisa maior que o indivíduo. E aí, então, é decretado o suicídio como crime.
E quando se decreta o suicídio como crime, o suicídio é taxado como um desvio. Agora imagine, vamos nos colocar no lugar dos familiares de um suicida, onde toda a sociedade acha que aquilo ali é um desvio de personalidade, ele é um criminoso, inclusive seguro, né? Se a pessoa que se suicida tem seguro, esse seguro deixa de valer, é um trabalhão perante a justiça para conseguir. Então, olha só, e será que isso ficou lá no século XIX? Muita coisa disso ainda hoje acontece. E olha só, nós temos um exemplo assim. Vamos imaginar que uma pessoa morre de morte natural, de velhice, ou teve um problema em algum órgão importante do corpo e morreu. O que acontece? Os amigos, os familiares continuam visitando aquela família, dando apoio, mas isso ainda hoje em dia não acontece com o suicídio. A família do suicida não recebe visita. A sociedade tem um medo excessivo de falar a palavra suicídio. Se matou, tirou a sua própria vida. Então, eles não sabem como chegar nos familiares de um suicida e conversar e dar o apoio, o acolhimento, que tanto foi falado aqui no começo. Os familiares do suicida raramente recebem o apoio dos amigos, porque os amigos não têm como chegar lá e falar. Se eu tenho um familiar meu que se suicida e tinha um monte de fotos na estante desse familiar, quando eu volto do cemitério, do sepultamento, essas fotos não estão mais na estante. Todo mundo tinha. É como se aquela pessoa que existiu por 19, por 20, por 50 anos e que se suicidou não tivesse passado pela vida daquela família. Se a pessoa trabalha numa repartição, no outro dia, a mesa da pessoa foi tirada daquele lugar, modificaram aquilo. Então, é muito impactante. O suicídio realmente é muito impactante. E aí, nós vamos falar um pouquinho. Eu não gosto muito de falar em números, porque demora para sair os números sobre o suicídio, e quando sai, dependendo da fonte, ele vem diferente. Mas eu só queria fazer uma observação interessante, porque saiu uma pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública do país. E esse é o mais novo que tem. Então, vai delimitar, quantificar quantos suicídios no país ocorreram em 2023 e 2024. Então, nós vamos lembrar que 2023 era logo depois da pandemia, e tivemos no Brasil 16.455 vítimas do suicídio. Lembrando que esses números são subnotificados, porque se a gente segue pela internet, no Instituto de Tecnologia, onde se cadastram os números de suicídio, aparece ali queda de altura. E às vezes a queda de altura é suicídio, mas aparece como queda de altura. A família sabia que essa pessoa tinha um seguro de vida bom, conversa, ela fala, não bota suicídio, bota queda de altura. Então esse número é muito subnotificado. Já em 2024, o ano passado, diminuiu, veio para 16.218, então diminuiu 1,44%. Mas o que nos preocupa é que, mesmo tendo diminuído, hoje em dia, 2025, 44 pessoas se matam por dia. Então, a cada 40 segundos, 42 segundos, no mundo, uma pessoa tira sua vida. É muita gente. Então, e aqui no Brasil, está por região. E eu fiquei muito triste de saber que, porque eu morei muitos anos no Mato Grosso do Sul, e eu adoro o Centro-Oeste, né? Eu me considero ainda Centro-Oeste, mesmo estando aqui no Rio Grande do Norte já há 22 anos. Mas o Centro-Oeste é a região do Brasil em que mais se suicidam. E quem puxa esse número, o estado que puxa, é o estado que eu morei, Mato Grosso do Sul. E aí a gente pergunta, por que será que em Mato Grosso do Sul tem tanto suicídio? E aí está aberta a pesquisas, mas tem dois fatores que pesam muito. Primeiro, Mato Grosso do Sul é o segundo estado da federação em utilização de álcool. O primeiro é Rio Grande do Sul. Então, depois do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul é o que mais utiliza álcool. E nós sabemos que o álcool é um indutor do suicídio. E segundo, porque em Mato Grosso do Sul nós temos muita população indígena. Foram tiradas suas terras, e com a terra retiram sua cultura, sua religiosidade, tiram a identidade deles. Aí eles ficam ao redor das grandes cidades, subutilizados, não tem nada para fazer,
E eles, então, vão começar a ingerir álcool. E eu morei lá no Mato Grosso do Sul, num bairro que se chamava, em Campo Grande, um bairro que se chamava Xerogami. E Xerogami, em Guarani, quer dizer morada minha. E era o último bairro da cidade antes da pequenina reserva que foi delimitada para os indígenas. E aí era muito triste, porque vira e mexe, a gente passava de manhã cedinho, tinha um índio que eles se enforcam na árvore, pendurado, né? Então, esses dois motivos fazem com que o Mato Grosso do Sul puxe essa estatística triste, né? Agora, os municípios com maior quantidade de pessoas suicidas são os maiores municípios, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte e Curitiba, em virtude do tamanho, né? Então, vejam só, fizemos uma parte aqui para falar sobre os números de suicídio, e aí vamos chegar agora, depois da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, a sociedade também está um caos, e o que começa? Vários países começam a tecer redes de proteção ao suicídio. Nos Estados Unidos, eu vou pegar um exemplo só que eu acho muito interessante. Um país que sempre está envolvido em muitas guerras nos países dos outros, né? E esses moços, quando voltam da guerra, eles voltam enlouquecidos. Então, o número de suicidas que tem entre os combatentes, os ex-combatentes, é altíssimo. Então, eles conseguiram fazer uma rede de apoio bem interessante, que é diferente da do CVV, mas também funciona. Ficam três voluntários ao redor de uma mesa, os três com headset, toca o telefone, aquele que vai dialogar com a pessoa que está ligando, e os outros dois estão escutando também a conversa, enquanto esse está dialogando com a pessoa, um outro já está ligando para o que seria a Embratel, lá dos Estados Unidos, para detectar de onde está vindo aquela ligação, e o outro já está ligando para o bombeiros ou o SAMU deles para ir lá. Então, é assim, um serviço que tem dado muito certo. E aí, em Londres, também nessa época, logo após a guerra, um reverendo da igreja anglicana, chamado Shadvará, percebeu uma coisa muito interessante. Ele foi fazer as exéquias de uma adolescente que tinha se matado, da igreja dele. E ele ficou muito, muito tocado com aquilo. A menina tinha 14 anos, né? E ele conversando com os pais da menina, perguntando se eles imaginavam o porquê. Aí os pais falaram que deveria ser porque ela nunca, ninguém tinha falado com ela sobre a menstruação. E veio pela primeira vez a menstruação para ela, e ela achou que ela estava doentíssima e que ela poderia ter contaminado a família. E ela se matou por isso. Aí Chatvarov pensou assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele voltou para casa e fez um texto pequeno, e no outro dia ele publicou no jornal. Escuta-se pessoas que precisam falar, conversar. E botou o número do telefone da casa paroquial. A partir desse dia, o telefone não parou mais de tocar. Aí as pessoas começaram a chegar e ir lá. Vejam só, foi quando deu o start no chá de vará, um belo dia ele está lá atendendo, eu passava atendendo o dia inteiro as pessoas, e chega um ajudante dele e fala assim, ô pastor, essa senhora aqui veio da França. E hoje em dia, para ir da França para a Inglaterra, tem o Eurotúnel, é tranquilo, passa por baixo lá do Canal da Mancha. Naquela época não, era navio mesmo. A mulher pegou o navio, foi lá só para conversar com o chá de vará. O chá de vará acolheu ela, falou, olha, eu estou conversando com uma pessoa, mas assim que essa pessoa terminar, eu chamo a senhora. E nessa de eu chamo a senhora, ele esqueceu, entra outra pessoa, e ele tinha levado ela lá, falou, então vem aqui, ó, fica aqui na cozinha com esse meu amigo aqui, falou pro ajudante dele, faz um chazinho para ela, dá uns biscoitinhos para ela. E aí, quando ele lembrou, já era de tarde. E aí ele correu lá na cozinha e falou, e aquela senhora? Falou, já foi embora faz tempo. Ele falou, puxa vida, ela estava mal, né? Ele falou, não, ela saiu daqui muito bem. Ele falou, por quê? Ah, porque ela começou, sentou aí entre um gole de chá e outro, ela contou a vida dela inteirinha. Chorou, contou a vida. Eu só fazia assim, não, nossa, não falava mais nada. A mulher não deixava, falou. A hora que ela desabafou, 35 minutos depois que ela desabafou, ela saiu, cumprimentou ele, falou, muito obrigada, e foi embora. E aí Shadvará falou, então as pessoas estão precisando ser ouvidas. E aí ele começou, fundou o Samaritans, que é o Samaritanos, e aqui no Brasil, concomitante a isso, aqui no Brasil, 17 jovens faziam universidade na USP de São Paulo, várias carreiras, e esses 17 estudavam aonde? À noite, na linda Escola de Aprendizes do Evangelho, que tinha na Federação Espírita de São Paulo, comandada por saudoso Edgar Armon, o comandante. E vários desses jovens faziam medicina e eles ficaram assim,
estavam muito preocupados, porque chegava no pronto-socorro muitas tentativas de suicídio. E eles chegaram lá à noite e falaram com o Edgar Armond: comandante, nós precisamos fazer alguma coisa para isso. Edgar Armond falou: tá, vamos pensar. No próximo encontro da aula dos aprendizes do Evangelho, Edgar Armond entregou um envelope com um recorte. Eles abriram o envelope e estava lá: Samaritans, Londres, Chá de Vará, o número do telefone, o endereço. Esses jovens ligaram para Chá de Vará. Chá de Vará falou: vem aqui, eu passo tudo para vocês. 2 deles, nas férias, foram até Londres, aprenderam como Chá de Vará trabalhavam, e esses 2, e mais aqueles 15, fundaram os Samaritanos aqui no Brasil, que o CVV chamou Samaritanos muitos anos, depois que os Samaritanos mudou de nome quando o CVV deixou de ser um serviço religioso, porque era um serviço espírita. Olha que lindo, né? O berço do CVV foi numa casa espírita, né? Isso me orgulha muito. Aí o CVV percebe que ele tinha que se desvencilhar da religião para ser mais inclusivo. Então, ele deixa era lá na federação que eles atendiam, inclusive, ele deixa a federação e passam a chamar Centro de Valorização da Vida. Então, estamos há 62 anos no Brasil, hoje temos 2.400 voluntários no telefone, atendemos 24 horas, de segunda a segunda. Conseguimos, junto ao Ministério da Saúde, uma linha 188, gratuita, e que não aparece nem na conta telefônica, porque às vezes as pessoas ligam e falam: meu marido não pode saber que eu estou ligando. Então, nem na conta aparece, a ligação é gratuita de qualquer operadora de celular, e isso no telefone. E no chat, onde atualmente eu trabalho, estamos com 368 voluntários. E atendemos até 1 da manhã. Vamos chegar ainda a atender 24 horas. Então, olha só, fiz esse parêntese porque chegou esse momento de falar da fundação do CVV, da fundação dos serviços, dessa rede de proteção. E, voltando lá para o livro O Suicídio, de Durkheim, ele falou que tinha fatores psicológicos que faziam a pessoa suicidar, como depressão, ansiedade, fatores ambientais, como guerras, perdas de pessoas amadas, tragédias, a pessoa perde o dinheiro. E aí ele vai falar que também tinha fatores biológicos. E fatores biológicos, a vida toda a ciência pesquisou e não existe um gene que traga alguma coisa de suicídio. Mas acontece o quê? A pessoa se mata por imitação. Porque a cada pessoa que se mata, impacta diretamente 10 pessoas. Dessas 10, 3 vão precisar, com toda certeza, de tratamento psicológico ou até psiquiátrico. Tamanho o impacto. Então, quanto mais próximo, mais é o impacto. E aí a gente vai ver a questão de Getúlio Vargas aqui no Brasil. Getúlio Vargas se suicidou em 1954, o filho dele em 1997 e o neto dele em 2017. Então, não é questão de gene, é questão de impacto. Impacto. A pessoa escutou isso a vida toda, que o avô se matou, que o pai se matou, o impacto é muito grande. Então, também Durkheim falava que tinha fatores culturais, que aí entra no caso das comunidades indígenas, né? E aí ele falou assim que o suicídio em quase todos poderiam ser prevenidos. Quase todos os suicídios poderiam ser prevenidos, se as pessoas soubessem ouvir. Hoje em dia, no CVV, nós já não falamos mais ouvir. Porque ouvir, quem tem os órgãos auditivos bons, ouve. Não, nós precisamos saber escutar. Escutar é diferente de ouvir. Escutar é olho no olho. Escutar é prestar muita atenção se é por escrito naquilo que está escrito. Escutar é escutar com o ombro, com um abraço. Escutar é não olhar no relógio a hora que a pessoa está falando. E isso tudo serve para nós nos atendimentos das nossas casas espíritas, nos atendimentos fraternos, né? Como nós precisamos escutar diferentemente a pessoa que chega falando que tem ideação suicida, né? E às vezes a pessoa não fala, eu tenho ideação suicida, às vezes ela fala assim, eu queria dormir e não acordar mais. Opa, dormir e não acordar mais é morrer. Ou senão a pessoa fala, toda noite eu rezo para Deus me levar. Senão a pessoa fala assim, olha, eu estou no limite, eu estou para chutar o balde. Aí a gente fala, parece que está passando por um momento difícil. Não, momento difícil não. Eu quero sumir. Ah, você quer abandonar a tua vida atual? É isso? Eu falo, não, você não está entendendo, é muito maior. Aí a gente fala, você está pensando em tirar a sua vida? A pessoa tem um alívio.
Então, a gente não falava sobre a palavra suicídio, se matar, se suicidar, tirar a sua vida, com medo que isso fizesse mal para a pessoa, mas é ao contrário, a psicologia já comprovou. Por quê? Porque o que é o suicídio? O suicídio é a última tentativa de um ser humano se comunicar. Quando ele não consegue, ele se suicida. Então, ele tenta se comunicar como? Ele vai falando isso, estou no limite, eu queria não ter nascido, essa vida não tem motivo de ser, eu vou chutar o balde, eu só dou trabalho, eu só presto para dar trabalho. O adolescente fala muito isso, eu só dou trabalho para meu pai e minha mãe. Eu só faço ele sofrer. Ninguém vai se importar se eu morrer, vai ser um alívio para ele. Então, nós temos que entender e temos que falar abertamente. Você está pensando em tirar a sua vida. Que momento difícil é esse? Para a pessoa, ela finalmente, alguém entendeu o que eu falo. É bom demais. Quando a gente está pelo telefone, na hora que a gente fala, puxa, eu percebi que você está tão triste que está pensando em tirar a sua vida. A gente escuta lá do outro lado. É isso mesmo. Então, não tenhamos medo de usar a palavra e nos inteirar do que é o suicídio, porque as palavras bem ditas salvam vidas. Então, que nós tenhamos aquele cuidado especial com quem está do nosso lado, com quem a gente convive, porque às vezes a pessoa fala, estava bom ontem ainda, estava fazendo churrasquinho, hoje pulou da ponte. Será que estava bom? Né? E aí é mais um peso para a família, que a família fala, como que eu não percebi? Como eu não percebi? Né? No corre-corre, no dia. Então, que a gente respire mais um pouco, que nós tenhamos um pouco mais de cuidado com a nossa volta, né? Então, ele fala também que o suicídio poderia ser prevenido quando as pessoas criam laços afetivos. Perfeito. Precisamos, nós não somos uns seres jogados no espaço, nós precisamos ter laços afetivos. Nós precisamos ter amigos. Nós precisamos ter ombros para nos... E uma coisa que Durkheim fazia, que hoje a gente sabe que não funciona, ele falava assim, a religião, porque o suicídio é condenado em todas as religiões. Então ele falava, a religião, ela bota um freio. Então a gente tem que falar que vai queimar no mármore do inferno, mesmo que a pessoa fica com medo. Fica não, gente. A pessoa, quando está nesse estágio, ela não está em comunhão com Deus. Não está em comunhão com Deus. Por quê? Ela já está desanimada, desesperançada, tem um monte de problema emocional, psicológico, às vezes até mental. Não vamos exigir que a pessoa esteja em comunhão com Deus nesse momento. Então, falar que vai para isso, vai para aquilo, nós não falar que vai para um umbral, não adianta, gente. Não é colocando medo. Já saímos daquela fase de Moisés. Moisés colocava medo porque o povo precisava. Era um povo bruto, era um povo que não tinha cultura. Hoje em dia não adianta. É com outros métodos, é com acolhimento que nós vamos cuidar. Então, olha só. E o Espiritismo, essa doutrina consoladora, maravilhosa, que a gente tanto agradece a Allan Kardec por ter aceito esse trabalho quando lhe foi proposto pela espiritualidade, ele vai trazer luz para nós sobre isso. Em toda a codificação, ele vai falar, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e no Céu e Inferno. E na Revista Espírita, naqueles 12 volumes da Revista Espírita, Allan Kardec fala demais sobre o suicídio, sobre a prevenção ao suicídio. Mas nós vamos ver que nos estudos de caso que as obras de André Luiz nos traz, que as obras de Manuel Filomeno de Miranda nos traz, eles vão nos ensinar muito a lidar com suicidas. Vão nos ensinar muito o trabalho maravilhoso que faz Maria de Nazaré e os servos dela, nessa grande empreitada que Maria, a mãe amorosa de todos, pegou para si, e esses servos, de cuidar dos nossos irmãos, como ela cuidou de Judas, né, antes um pouco dela partir. Então, olha só. E aí, todos esses livros de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, a Codificação, a Revista Espírita, falam sobre o suicídio. Mas se nós quisermos um tratado sobre o suicídio, nós vamos ler Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira. Né? Esse livro, meus amigos, ficou 30 anos para ser publicado. 30 anos. Estava prontinho, o manuscrito prontinho. A cada 10 anos, vinham os benfeitores e falavam para a Dona Ivone, mexe nisso daqui, tira, corta, bota isso. Daí mais 10 anos, mexe nisso, tira, corta isso. E no final, a última mexida, eles falaram, pode publicar. Então aí a gente vê o imenso cuidado da espiritualidade com nós, o imenso cuidado dos benfeitores com essa questão da ideação suicida. E feliz nós, eu sempre jogo para nós espíritas, feliz nós
que temos essa doutrina consoladora que consola porque nos explica à luz da razão, sabemos como acolher essas pessoas em nossas casas. É claro, meus irmãos, que nunca, num diálogo fraterno, uma pessoa que está com ideação suicida, nós vamos recomendar esse livro de jeito nenhum. Esse livro é livro de estudo profundo, é livro de estudo. Mas nós precisamos nos assenhorar dele para saber conversar com o suicida. Para saber, não para pôr medo, mas para contar histórias. Então, vejam vocês, né? Eu vou fazer um breve relato do livro, bem passar por cima de Memórias de um Suicida, só para quem ainda não leu ficar com vontade de ler, quem já leu querer estudar. Então, Camilo Castelo Branco era um poeta, né, um escritor em Portugal, famoso, e ele foi ficando cego. E ele não aceitou e deu um tiro no ouvido. Então, ele vai contar como estava imbricado nele, no espírito dele, esse desespero, essa não aceitação. Ele vai nos contar detalhadamente tudo. Então, ele vai mostrar, primeiramente, o que eu acho interessante, que ele vai mostrar o período de perturbação do suicida, como é diferente do período de perturbação de uma morte comum. É mais denso, é mais sofrido, é mais longo. Então, por isso, meus irmãos, que nós temos que, assim, eu penso particularmente que a gente não podia passar um dia nas nossas vidas sem rezar, sem pedir pelo suicida, né? Nossos irmãos equivocados, né? E por um motivo ou outro, não aguentaram, deixaram a vida. E o que acontece? Às vezes, quando eles se suicidam, ainda tinha vasto campo de energia vital ali dentro. E quem vai fazer com essa energia vital? Aí chegam os vampirizadores, vão se utilizar dessa energia. E Camilo Castelo Branco vai falar que ele ficou preso durante 7 meses, num looping enlouquecedor. Diz que ele ficava assim, do cemitério, ele ia para a igreja, da igreja para o hospital, do hospital para o cemitério, igreja, hospital. E ele ficou nesse looping por 7 meses, vendo o seu corpo físico se decompor e encontrando outros corpos físicos também se decompondo. Porque foi cair no que se chama Vale, né? Chamava-se Vale dos Suicidas. Então, ele conta esse resgate primeiro. Ele conta que quando eles saem desse looping, eles já são resgatados pelos servos de Maria, e depois do primeiro tratamento, já lá no Hospital Esperança, na Mansão Esperança, o que vai acontecer? Eles são comunicados que a partir daqueles momentos eles se tornam servos de Maria também. Eu achei muito lindo isso. É Maria de Nazaré demonstrando aquele amor infinito, né, pela humanidade, e incluindo esse espírito falido na sua falange de trabalhadores, né, até se reconstituírem todos, né. E aí acontece uma coisa bem interessante que eu achei legal para eu trazer. Certo dia, Camilo Castelo Branco, ele percebe que chegavam umas caravanas com os espíritos que ele percebia que eram de benfeitores, que eram espíritos mais iluminados, e chamavam, igual um megafone, e chamavam alguns nomes. Esses nomes, esses suicidas ali, entravam num tipo de um carro e seguiam com eles. E assim foi, por várias semanas, toda semana chegavam esses caravaneiros, até que um dia ele foi chamado. E foi chamado, e aí então, esse local, ele falou que já era muito melhor, onde havia então o hospital, a mansão e uma universidade. E aí todos ali falavam a língua portuguesa, porque eles estavam ainda tão impregnados, né, daquele suicídio, que eles não sabiam se comunicar telepaticamente ainda. Então a língua falada ali era portuguesa. Eles começam a frequentar a Mansão da Esperança e a cidade universitária. E isso mostra, meus irmãos, eu fiquei pensando, o imenso amor do Criador por suas criaturas, né? Como ele nos dá oportunidade de recomeço, né? Como nós temos que ser muito gratas, né, ao Criador, muito, muito gratos, porque Deus é um Pai de justiça, mas Ele é um Pai de justiça, amor e bondade. Então a gente sabe que a justiça, sem o amor e bondade, a gente não ia aguentar. Mas não, Deus com aquela amor, bondade e justiça, Ele nos abre a oportunidade de novas reencarnações, que vamos limpando tudo isso, né? A partir desse momento, eles começam a receber visita de 3 professores, olha que interessante. E eu fui pesquisar a vida desses 3 professores, eu achei muito interessante.
O primeiro professor que se apresentou para Camilo Castelo Branco foi Aníbal de Silas. E quem foi Aníbal de Silas? Na Idade Média, ele foi um professor amoroso e cuidador de crianças que eram abandonadas. Posteriormente, Aníbal de Silas, ele vai reencarnar como uma daquelas crianças. Lembram aquela passagem do Evangelho de Jesus? Que Jesus tinha acabado de falar para uma multidão, e aí um bando de criancinhas quis se aproximar dele, e os discípulos dele, querendo poupar o mestre, falou, não, o mestre está cansado. E ele falou, deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Hoje a doutrina espírita nos explica, decodifica que criancinhas são essas, que reino dos céus são esses, né? Que Jesus fala que ele quer junto dele pessoas puras como as crianças. E esse Aníbal de Silas era uma dessas criancinhas. Então ele cresceu à luz dos feitos de Jesus. Ele cresceu escutando todos falarem de Jesus. Ele cresceu vendo as pessoas sendo martirizadas. E aí, sempre aquela sensação de amor pelo Cristo. E aí, Aníbal cresceu, fez-se homem e tal, e sempre envolvido nessa questão. Ele trabalhou pela causa, aqui na Terra e na espiritualidade, muito. Então, ele viajou, sofreu perseguições, ultrajes, injustos. E aí, como que Aníbal de Silas teve uma de suas encarnações terminadas? Ele foi colocado num poste, amarrado, jogado óleo e colocado fogo, e foi iluminar os jardins do imperador Nero de Roma. E naquele momento em que ele ardia ali nas chamas, olha como Deus é um pai amoroso. Jesus está ali, ó. Puxa, alguém morreu por ele. O que acontecia? Ele via quadros. Ele voltou a ver quadros do Tiberíades, do Lago de Genezaré. Ele via Jesus, ele se via criancinha, ele via Jesus passando a mão na cabeça dele. Ele via ele via Nazaré, ele via aqueles locais, a Galileia que ele vivia. Ele via Jesus pregando docemente a boa nova, e é claro que ele já estava em estado de êxtase e não sentiu as chamas consumirem seu corpo. E aí eu falo, né? A única coisa que ele escutou, depois desses quadros todos passarem, ele escutou uma voz falando assim, vinde a mim, benditos de meu Pai, passai à minha direita. E aí, em outras encarnações, ele foi iniciado nos mistérios do Egito, do Antigo Egito, naquelas escolas, e o respeito por Deus único sempre acompanhou essa criatura. Foi sacerdote em certa época, cuidou de crianças abandonadas, e como a Aníbal de Silas sempre se preocupou com crianças e adolescentes, o que vai acontecer? Ele vai, e aí é uma das características do nosso espírito, ele vai se mostrar sempre como um adolescente. A aparência dele é sempre de um adolescente bem novinho. Então, isso eu achei interessante, que mostra uma, né, dos atributos do espírito, né? Essa plasticidade de se apresentar como ele gosta. E aí, então, esse Aníbal de Silas vem trabalhando por Jesus há muito mais de 2000 anos. E aí, finalmente, Aníbal de Silas recebe uma ordem direta de Jesus. E Jesus fala para ele assim, vai, Aníbal, e dá dos teus labores a legião da minha mãe. Vá cuidar dos suicidas. Ai, gente, eu faço isso, eu fico muito emocionada. Então, esse Aníbal de Silas veio ensinar Cândido e os outros suicidas a passagem de Jesus pela Terra. Era aquele que explicava sobre a passagem de Jesus na Terra. Depois, teve um outro professor de Camilo Castelo Branco, que chamava Epaminondas de Vigo. E o que Epaminondas de Vigo veio explicar? Veio explicar sobre ciência para Camilo Castelo Branco, sobre ciência. E aí, para se explicar sobre ciência, Camilo Castelo Branco passou por 10 anos, olha só, gente, por 10 anos ele tinha que comprovar a sanidade mental dele e moral lá na espiritualidade. E aí, então, começou essa parte o ensinamento sobre as ciências para ele. E, por fim, teve o terceiro professor, que se chamava Souria Omar. E Souria Omar, então, veio para quê? Primeiro, veio para explicar o Evangelho de Jesus, tudo que Jesus deixou aqui para nós. O segundo veio explicar sobre ciência. E o terceiro, Souria Omar, veio botar em prática, porque não adiantava nada ele saber tudo sobre o Evangelho,
tudo sobre a ciência e não botaram em prática. E aí entra a figura do venerável Adolfo Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes vinha para a Terra com Bittencourt Sampaio e Camilo Castelo Branco, e ia Camilo Castelo Branco colocar em prática as regras do bom viver para esses dois, Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio. E aí, quando voltava lá para a Mansão Esperança, ele tinha que fazer igual a gente faz um trabalho de TCC, ou uma pós-graduação qualquer, ele passava por uma banca de espíritos superiores e contava tudo que havia feito, a maneira que havia feito. Então, meus amigos, isso era que eu queria falar sobre essa passagem do Memórias de um Suicida. E dessa admiração que a gente tem por esse trabalho de Maria de Nazaré e os servos, né, dela, que prestam até hoje um serviço grandioso. Agora, eu ainda tenho mais meia hora, 40 minutos, né? É isso? 40 minutos. Ótimo. Então, agora, gente, nós falamos muito de teoria, né? Vimos alguns exemplos, mas agora nós vamos trazer para hoje, agora. E aqui eu vou falar como o CVV trabalha, porque pode ajudar tanta gente. Então, olha só. Allan Kardec vai falar naquele livro dele, Viagem Espírita, que ele publicou em 1862, ele vai falar assim: coloco em primeiro lugar, consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, do seu desespero e do seu suicídio, que poderia acontecer, e talvez detê-lo do abismo do crime. Então, olha só, Allan Kardec, nessa viagem espírita, tinha por esse fim, arrancar, consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar o homem de suas paixões e do desespero. Porque o que são as nossas paixões? São as nossas ilusões, né? Que nos arrastam sempre para a porta larga. Gente, quem é que não gosta de uma ilusão? Puxa, na juventude, principalmente, ilusão é que a gente mais gosta. E é onde a gente geralmente mais quebra a cara. É assim. E aí, olha só. Então, para a gente conseguir ajudar uma pessoa que esteja com ideação suicida, porque pensar em suicídio, gente, é natural, é do ser humano. Numa sala, nós estamos aqui em 54 pessoas, numa sala com 30 pessoas, pelo menos 5 pessoas já pensaram em tirar a sua vida. Mas pensou e passou. Não foi uma coisa que, sabe, eu durmo, acordo pensando naquilo, eu durmo, acordo. Não. Num momento de muita tensão, pensou, mas passou. Depois fala, que besteira, passou. Mas, então, é natural. Nenhum animal pensa em suicídio. A gente sabe que os animais pensam, né? Na medida deles, não é um pensamento continuado, eles não têm consciência de que eles pensam, mas pensam. Mas nenhum se suicida. Mas só nós, seres humanos. Então, é natural pensar em suicídio. É natural. O que não é natural é aquele pensamento perdurar. Um dia, 2 dias, 3 dias, eu acordo, durmo pensando naquilo. Então, mas como é que nós vamos ajudar alguém? Ora, se a gente não consegue prevenir o que não conhece. Vamos ao exemplo do câncer de mama. Lá há uns 30 anos atrás, se uma tia minha, ela teve câncer de mama, ninguém ainda falava, tia Maria está com câncer de mama. Capaz, ela está com aquela doença. Não, ninguém falava câncer. Aí passaram-se uns 10 anos, mais ou menos, o mais ousado da família falava assim, tia Maria está com CA, mas ainda não falava câncer. E o que acontecia? O número de câncer só aumentava. Aí veio o Ministério da Saúde e começou a botar propaganda na televisão com mulheres fazendo o autoexame, que todo mês tem que fazer. Veio na televisão mulheres que foi retirada a mama de uma cirurgia por câncer de mama, explicando como se prevenir. E aí o que aconteceu? As mortes por câncer de mama diminuíram. As pessoas falam, não, mas agora aumentou. Não é que aumentou, é que agora nós temos notícias, mas as mortes mesmo diminuíram. Com certeza, por quê? A gente já conhece, a gente já previne. Então, com o suicídio é a mesma coisa. Então, a gente tem que desmistificar algumas coisas para bem do outro, né? Então, olha só, o duro do suicídio, eu sempre penso assim, né? Sobre o ângulo espírita, né? Eu penso assim, eu fico tão compadecida quando uma pessoa se suicida, porque eu penso assim, amanhã talvez essa prova terminasse para essa pessoa, né? Por um dia, ela perdeu a encarnação dela, né? Amanhã, talvez, viesse uma morte natural para essa pessoa, e ela não perderia. E o duro de perder, por quê? Porque nós vamos, quando no nosso planejamento reencarnatório,
Ora, os benfeitores estão ali falando quantos anos, mais ou menos, Regina vai precisar viver para ver se esse espírito recalcitrante dela melhora. Aí falaram, acho que uns 76 anos. Tá, então eu estou com 72. Mas se eu resolvesse tirar a minha vida, eu ainda ia ter 5 anos de fluido vital. Pensa, para quê? Né? Então, eu não ia ter cumprido, não ia ser, eu falo, a gente tem que ser completista. Completista, porque não há mal que não passe. E quando a gente consegue entender a oração do Pai Nosso, gente, eu tive o ano passado, foi detectado um câncer, fiz a cirurgia, tudo, foi em tratamento. Mas aí, gente, quando eu, claro, fiquei impactado. Minha filha estava com diagnóstico de câncer de mama, o meu era um linfoma. E foi aquele período tão difícil, mas um dia eu rezando o Pai Nosso profundamente, eu falei, meu Deus, a hora que fala assim, seja feita a vossa vontade. Gente, aquilo falou tão fundo, acho que nunca eu tinha orado o Pai Nosso pensando nessa palavra, seja feita a vossa vontade. E ali, naquele momento, eu fiz a entrega. Eu falei, Jesus, estou por tua conta, faça de mim o que precisar. A partir daí foi muito fácil. A partir daí eu posso falar com sinceridade para vocês, estão sendo os melhores períodos da minha vida, porque eu tenho a certeza que eu fiz a entrega. Então, quando a gente entende o valor do Pai Nosso, de falar, seja feita a vossa vontade, de falar de verdade, Jesus, seja feita a vossa vontade. Oh, meu Deus, tu me criastes, eu estou nas tuas mãos, faça de mim o que necessitar. E aí a gente percebe que a doença, na realidade, é a cura do nosso espírito. E quando a gente percebe que a doença sempre é a cura, nós vamos levar essa doença mais com maior tranquilidade, não tenha dúvida. E muito grata, que às vezes até as pessoas não entendem o tanto que a gente é grata. Mas vamos lá, olha só, a pessoa que pensa em suicídio, gente, ela pode ter tudo, do bom, do melhor. Outra coisa que me preocupou nesses números, gente, diminuiu de 2023 para 2024, mas aumentou exponencialmente a idade. Quer dizer, a idade que antes era da faixa dos 29 aos 35 anos, agora está dos 9 aos 29. Então, temos crianças se suicidando. É difícil, gente, imagina. No CVV, a gente atende crianças que falam, chama a gente de tia, criancinhas falando que está tudo ruim, que não quer mais continuar. Então, vejam, gente, olha só, a pessoa vai sentindo um vazio, que dói tanto, aquele vazio que dói, e aquele vazio vai corroendo. E chega num ponto que a pessoa fala assim, é o ponto que eu mais tenho medo quando eu pego um atendimento. Quando a pessoa fala assim, eu não sinto mais tristeza, nem alegria, não sinto nada. Nada, nada. Eu sou assim, uma coisa, eu não sinto nada. Aí eu fico preocupada que essa pessoa se mata com muita facilidade. Então, vejam só, meus amigos, nós temos que conhecer alguns comportamentos suicidas. O jovem, tanto nos impacta os jovens, dos 9 aos 29 anos, é a idade mais produtiva, né? Olha só, a adolescente, ela começa, vamos supor que ela tem um gatinho de estimação, que ela adora. Ela pega aquele gatinho e dá para uma prima dela. Então, fica com o gatinho aí, não quero mais. Ninguém entende, mas ela dá. Aí ela tem um anel que a avó dela, antes de morrer, deu para ela vai dar para a irmã. A irmã morria de pedir para deixar ela dar uma volta com aquele anel. Ela fala, só fica com o anel. A pessoa começa a se dar as suas coisas. Nada mais importa. É um sintoma. Outro sintoma, as pistas, né? A pessoa dá pistas, mas como nós não conhecemos, nós não ficamos de braços atados. Então, por isso que a gente não pode falar, e a família não percebeu, gente, a família também não sabia. Se soubesse, ia correr atrás. Então, ó, porque ninguém acorda num dia e fala assim, ai, hoje está um dia bom para tirar minha vida. Não, gente, a coisa já vem ruim de tempo. Já vem ruim de tempo. É uma coisinha hoje, é uma coisinha amanhã. Então, também não existe esse negócio, ele se matou porque levou fora da namorada. E tinha levado fora da namorada, no outro dia se matou, mas não. Sabe por quê? O fora da namorada foi a última gota que fez transbordar o copo, mas esse copo já vinha enchendo. Ele se matou porque perdeu o emprego, foi mandado embora. Não, essa foi a última gota. Então, o suicídio é multifatorial. Nós nunca podemos apontar o dedo e falar, foi isso, foi por aquilo. Não, é um monte de coisas que vem acontecendo. Então, a pessoa não encontra motivos para estar viva, né? Para estar viva. Então, ela tem alterações de humor. Pessoas com alteração de humor também, a gente tem que ficar prestando atenção.
tá meia para baixo, um dia não quer nem tomar banho, no outro dia tá ótima, maravilhosa, toma banho, se arruma e sai. Pode ser num momento desse de impulso que ela vai tirar a sua vida. É a pessoa que se está com depressão, está com ansiedade, crise de pânico, vamos tratar, gente. Vamos fazer o tratamento com os médicos aqui da Terra, com os médicos espirituais, mas vamos tratar. Psicólogo estudou 5 anos para isso, médico estudou 6, 8 anos para isso, vamos tratar. Então, a pessoa às vezes quer se matar por vingança. Né? Que triste, né? E às vezes a pessoa chega na casa espírita e a gente percebe isso, aquela vontade de vingança. E a gente vai trabalhando com ela, né? Que a vontade de vingança só faz mal para ela. A gente vai falar uma pessoa que quer fazer mal para o outro, é a mesma coisa que pegar uma brasa incandescente e tentar jogar na outra pessoa. A pessoa se desvia, mas quem ficou com a brasa na mão se queima. Então vejam vocês, né? E tem umas frases de alerta, gente, que a gente tem que, às vezes, brincadeira, brincadeira não. Quando a pessoa fala, a vida não vale a pena, isso aqui já deu o que tinha de dar, ou senão não serve para nada mesmo. Vocês não vão sentir a minha falta, eu só dou trabalho para vocês, ou senão sou um peso na vida de vocês. Geralmente, quem faz tratamento psiquiátrico, que tem que ir com o familiar todo mês no médico, pegar a receita, ver como é que tá, mudar a medicação, mudar a dosagem, isso tudo é cansativo, gente. Então, a pessoa acha que está dando muito trabalho. Então, quando a pessoa falar isso, gente, a gente não vai fazer de conta que não entendeu. Uma vez, gente, pelo CVV, eu fui no IF, Instituto Federal, né, de Ciência e Tecnologia. O diretor ligou, eu estava na coordenação do CVV em Natal, naquela época, e falou, olha, não dá para vocês vir, aqui tem muito aluno se cortando, eu estou com medo. É muito aluno se cortando em plena sala de aula. Aí nós fomos, a gente levava uma equipe grande, então eu fazia palestras, outras colegas faziam outras coisas, e eu fazia palestra com os pais dos alunos, porque esse era no dia que os pais dos alunos vinham receber o boletim, porque no IF só os pais recebem o boletim, né? E aí eu fazia palestra para os pais, fazia palestra para os professores, para os diretores, e por fim eu fazia palestra para os terceirizados, pessoal da limpeza, da cozinha. E um dia, no IF, me chamou muita atenção. Quando eu conversava com os professores, uma professora falou assim, é bom mesmo que vocês estejam aí, porque eu tenho uma aluna que faz 4 anos que ela se corta. Eu sei que ela se corta, eu faço de conta que nem vejo, não sei lidar com isso. Eu falei, mas tem psicólogo aqui dentro do IF, na sala ali da frente tem psicólogo. Não, eu não sei lidar com isso. Quer dizer, falando, conversando, depois eu fui fazer a palestra com os terceirizados. Um senhor Joaquim, tudo banguelinho, gente, faltando os dentes, aqueles brasileiros sofridos, só com o primário lá da época feito, que era faxineiro. Ele, a hora que eu terminei de falar, ele falou assim, pois a senhora sabe o que eu fiz? Eu falei com o meu coordenador, me bota no outro turno, eu quero trabalhar na hora do recreio desses moleques. Ele falou, ó, a hora do recreio é ruim. Ele falou, não, eu quero. Ele falou, sabe por que eu gosto de trabalhar no recreio? Eu fico lá, ó, passando pano, varrendo, mas eu tô de ouvido. E aí eu escuto lá assim, ó, comprei chumbinho, hoje eu vou me matar. Eu agarro ele e levo lá na sala da psicóloga. Quer dizer, gente, eu achei isso maravilhoso. Uma pessoa que não teve faculdade, que não teve educação nenhuma para isso, mas ele tinha cuidado. Ele falava assim, ó, esses dias eu vi um falando assim, tô aqui com o Rivotril da minha mãe, vou tomar tudo. Eu peguei ele e falei, vamos lá, guri. Então, gente, sempre, né, vai da pessoa. Então, nós precisamos estar alerta. E então, se a gente escuta uma pessoa falando essas frases, né, não serve para nada, eu sou inútil, patati, patatá, a gente vai chegar para a pessoa, a gente pode abordar a pessoa assim, puxa, parece que você está passando por um momento bem, bem ruim, né? Você parece que está tendo pensamento de tirar a tua vida, de acabar com a tua vida, é isso mesmo que eu entendi? A pessoa vai falar, é isso. Finalmente alguém entendeu. Aí eu falo, eu posso te ajudar, eu estou aqui para você. Você não está sozinho nessa não, meu amigo. De jeito nenhum. Ó, se você quiser, eu vou marcar, eu conheço um psiquiatra, eu vou marcar um psiquiatra, eu vou lá para você. Às vezes, um dia, uma pessoa falou assim para mim, não posso, a minha família é muito preconceituosa, eles acham que psiquiatra só trata doido. Aí eles vão achar que eu sou doido. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou lá e falo para a tua família que você vai comigo. E eu estou precisando ir para o psiquiatra, que você vai comigo, que você é meu amigo. E assim nós fomos para o psiquiatra 4, 5 meses. Então, gente, a gente tem que ter métodos, jeito de chegar e falar para essa pessoa, você não está sozinha, eu estou aqui com você, nós vamos junto, enquanto precisar. E aí, nós temos que prestar atenção que tem alguns fatores que são predisponentes para o suicídio. Transtorno psíquico, gente. Quem tem transtorno psíquico tem mais facilidade para suicídio. Quem já tentou o suicídio
Tem mais facilidade. Mas não precisamos também fechar a questão assim, quem tentou uma vez vai tentar sempre. Não. Se bem tratado, bem a coisa para. Mas quem já tentou uma vez tem mais chance de se suicidar. Ter algum familiar que já se suicidou por causa do impacto. Ter sofrido abuso sexual na infância. Olha, a porcentagem de adultos que sofreram abuso sexual na infância e tentam suicídio é enorme. Ser muito impulsivo, por isso que o homem se mata mais que a mulher. O homem é mais impulsivo nas suas ações. E o homem se mata com meios mais letais. Por isso que o policial, o médico, se suicida muito. Porque eles têm os meios ali nas mãos. O homem se mata 4 vezes mais que a mulher. Mas a mulher tenta 6 vezes mais do que o homem. Então, se nós vamos visitar um hospital, grande hospital, que tem ala de queimados, quem é que nós vamos ver na ala de queimados? Mulheres. Mulheres que tentaram suicídio jogando álcool e tacando fogo. A grande maioria da ala de grandes queimados nos hospitais são mulheres que tentaram se suicidar. Então, elas tentam mais, mas com meios menos letais. E que é tão sofrido, né? Então, a pessoa muito agressiva, ela é agressiva também com ela. A pessoa que começa a se isolar, a pessoa começa a se isolar. E ela, depois, ela reclama, ela fala assim, todo mundo se afastou de mim, mas ela primeiro se afastou de todo mundo. Então, tem que prestar atenção. O rapazinho, ou o homem, que jogava no seu futebolzinho todo final de semana, e deixa. Não quero mais. Fica mais taciturno. A moça que saía com as colegas, ia para shopping, não sei o que lá. Para. Opa, vamos ver o que está acontecendo. Ter doenças incapacitantes. A pessoa muito ativa fica com uma doença incapacitante. Pode também. E ter ressentimento passado por uma internação psiquiátrica. Também tem que ficar mais atento. Então, isso são causas predisponentes. Agora, vamos falar nas causas, nos fatores que precipitam o suicídio. Uma desilusão amorosa, uma separação conjugal, conflitos familiares, conflitos entre amigos, conflitos entre colegas de trabalho, uma derrocada financeira, a perda do emprego, uma calúnia que desonra a pessoa, a embriaguez. É muito triste o vício do álcool. E o fácil acesso aos meios letais. Por isso que os policiais se suicidam. Então, o que nós vamos fazer? Sabendo que tem tanta possibilidade disso. As pessoas que chegam para nós, ou que nós percebemos, nós temos que demonstrar que nós entendemos o sofrimento daquela pessoa. Porque o que geralmente acontece? Vamos imaginar a cena. A adolescente chega da escola, joga a mochila, tira o tênis, joga, bate a porta do quarto e se tranca. A mãe ou o pai vai lá e fala, mas essa menina tá mesmo, né? Demais, isso, aquilo outro, tem tudo aqui. Mas ninguém pergunta para ela, aconteceu alguma coisa hoje na escola para você estar assim? Estou vendo que você está tão chateada. Gente, conversar. André Trigueiro, aquele jornalista querido, ele fala. E falar é a melhor opção. André Trigueiro é nosso voluntário, especialista. Todos os livros dele, ele parte da renda, é todo para o CVV. Então, a gente tem que demonstrar interesse genuíno por aquela pessoa. Nós temos que demonstrar acolhimento sincero. E demonstrar que nós estamos dispostos a ajudar ela, a encarar o que ela tem que encarar. Não adianta a gente mentir e falar para ela assim, não, isso vai passar. Não, gente. Vai passar, mas com muito, muito suor. É muito tratamento, é muita ida às casas espíritas, é muito tratamento fluídico, é muito tratamento, gente, de toda sorte. E a necessidade de fazer a sua reforma íntima, que não é no estalo, assim, você vai fazer a sua reforma íntima, não é assim. Então, por isso que nas casas espíritas, nós temos que acolher essa pessoa para nós. As casas espíritas têm que ser ambientes acolhedores. E eu fico preocupada, gente, que as casas espíritas estão tudo assim, ó, com a cabecinha branquinha igual a minha. Eu fico preocupada. Gente, a gente está indo. Cadê os jovens? Cadê a juventude que vai seguir esse caminho? Vai tocar isso para frente? Então tem que ser ambiente alegre, agradável, para atrair essa juventude tão querida e fazer uma juventude muito atuante, né? Então, a gente pode perguntar, pode falar com a pessoa, assim, tem várias frases que a gente usa, mas não é assim falar uma atrás da outra, não é um chavão, né? A gente pode falar assim, tem algo que eu possa fazer para te ajudar?
Me fala o que eu posso fazer para te ajudar. A pessoa não vai saber, porque nem ela sabe. Aquele momento está tudo tão confuso. Mesmo se ela não acha a resposta, fala assim, eu também não sei, mas eu sei que eu estou junto com você. Se for precisar falar com alguém, eu falo, vamos junto. Outra coisa. Você gostaria de partilhar comigo esse momento que você está passando? Eu estou vendo que você está tão triste. Quer partilhar comigo? Ó, garanto que fica entre nós. Quer partilhar comigo? Ou senão a gente pode falar assim, você está me parecendo tão apreensivo. Você quer conversar sobre o que está te preocupando? A gente vai, gente, assim, ó, com jeitinho, escarafunchando para ver se a pessoa fala aquilo. Porque a hora que a pessoa fala, sai aquele peso, o nível de tensão abaixa e a pessoa vê perspectiva pela frente. Ou senão a gente pode falar, às vezes a gente percebe que a pessoa começa a falar muito sobre morte. Viu aquele fulano que morreu? Viu aquele fulano que morreu? Aí a gente fala assim, não estou percebendo que você está falando tanto em morte, você está pensando em morrer, alguma coisa assim? Porque no caso daquela criança, do adolescente que chega lá, com a mãe e o pai, né, isso é mimimi. Não, gente, não é mimimi. Não é mimimi. Não, isso ó, na tua idade, eu já trabalhava no Cabo da Enxada, gente, era outro tempo. Não é mimimi, não é frescura, não vai passar simples assim. Temos que ficar atentos. Outra coisa que a gente pode falar para a pessoa, fala assim, você já pensou em tirar sua vida? Você está me parecendo tão desanimado. Não faz mal perguntar isso, viu, gente? Para a pessoa falar, alguém está entendendo o que eu estou passando. Aí a pessoa fala, se a pessoa falar sim, aí a gente fala assim, e esses pensamentos, têm passado ou eles estão martelando sua cabeça? E a pessoa vai se abrir com a gente. Porque eles estão vendo que eles podem conversar com a gente sobre tudo. Não tem nada. Aquela fase que o adolescente não se sente, né, no corpo, assim, é um menino, mas que ele não se sente como menino, ele se sente como menina. E aí aquele tormento todo, vamos acolher, vamos conversar e vamos tentar que essa criatura exponha para nós. Então, essa é uma parte que nós, tanto particularmente no nosso dia a dia, como nas nossas casas espíritas, nós temos que ficar atentos. Eu acho que vocês viram também nessa pesquisa que saiu do censo, né, falando, né, que diminuiu o número de espíritas, né? E aí eu fiquei pensando, né, quantas pessoas entram e saem da casa espírita e ninguém aborda ela. Não tem uma comissão ali na frente para acolher, né, a pessoa. Oh, meu irmão, seja bem-vindo. Olha, uma revistinha, a gente entrega ali, né, um reformador. E aí, como você está? Né? Não tem. Então, que isso tudo seja prática das nossas casas, no sentido de acolhimento. Quantas vezes a pessoa vem tentando escutar alguma coisa, e aquela alguma coisa, às vezes, né, é falado. Então, o que a gente não pode falar? Ah, isso é falta de fé. Você não está vindo, né? Assistir palestra, nem está tomando passe, aí viu o que aconteceu? Isso é falta de fé. Não, gente, não é por aí. Não adianta botar o dedo e falar que é falta de fé. Ou senão, ai, você deixou chegar nesse ponto, por que você não procurou ajuda antes? Por que você não falou logo para tua mãe, para teu pai? Ou senão, para o pai de família, né? Quantos pais de família tiram a vida? Né? Você não pensou na tua família? Você vai deixar teus filhos, tua mulher? Você vai deixar isso tudo? Gente, a cabeça do homem já está com tormento. Ainda a gente vai pressionar mais naquele momento. A gente tem que acolher, conversar. Ou se não falar, isso não é nada, viu? Vai passar, amanhã você vai estar bem melhor. Não vai passar. A gente sabe que não vai passar. Se não tratar muito bem. Sem contar, meus irmãos, que a gente sabe que toda questão de depressão, de suicídio, tem a participação de um obsessor. Não acontece do nada. Porque acontece de dois modos, ó. Ou a pessoa já está fragilizada, né, com uma depressão muito longa, tudo, uma tristeza que não passa, um luto que não termina nunca, né? Ou a pessoa está tão fragilizada que um cobrador das antigas vem um irmãozinho ali e obsidia ela, ou ao contrário, a pessoa está toda boa emocionalmente, vai, então. Ou a pessoa está toda boa emocionalmente, mas com a vibração dela, né, ela vai atraindo aqueles espíritos que vão solapando, né, a parte emocional dela. Então, a gente tem que acolher sem fazer perguntas. Ah, por que isso? Julgando, né? Você quer, sempre falar, você quer compartilhar comigo esse momento? Buscar identificar as necessidades da pessoa com uma fala sensível, empática, gente. Empática é na hora que a gente escutar o problema da pessoa, a gente tenta olhar para o problema da pessoa com o óculos da pessoa.
com a ótica da pessoa. Porque a pessoa às vezes chega para nós e fala, eu estou desesperado, eu quero me matar, meu gatinho morreu. A gente pode pensar do alto da nossa idade, ou se a gente acha que a gente já sabe tanta coisa só porque é velho, a gente vai falar, mas que besteira, tirar a vida para algum gato. Não, não, a gente não sabe o que aquele gato significa. Então, nunca a gente tem que identificar a necessidade da pessoa. Então, a gente tentando olhar pelo ângulo da pessoa, a gente consegue minimamente imaginar o sofrimento da pessoa. Estabelecer uma confiança. A pessoa, a hora que a gente fala, olha, aqui você não vai ser julgada, não vai nada. A pessoa vai falar, mas será que Deus vai me punir isso? Deus é um pai de amor e bondade, justiça. Da justiça nós vamos falar mais pouco, né? Quando essa pessoa já estiver mais equilibrada, mas naquele momento a gente fala que Deus é um pai de amor e bondade, que Ele sabe o que se passa no íntimo de cada um dos seus filhos, né? E aí, a gente tem que ter discrição e sigilo, não como uma vez eu vi, infelizmente, no centro, né? Entrou uma pessoa e o cara que atendeu ela no diálogo fraterno falou, e aí, passou aquela vontade de... Poxa, gente, no meio do centro, todo mundo fica olhando, a pessoa só virou as costas e saiu. Quer dizer, se ela algum dia pensou que aquela doutrina seria consoladora, foi. Então tem que ter descrição, tem que ter sigilo. Aí quando a gente chama a pessoa, olha, volta para a nossa palestra, semana que vem vai ter uma palestra tão legal. Ou se não, a gente tenta envolver a pessoa, nós estamos precisando, sabe, nós temos uma área social que a gente ajuda. Se é aquela mulher, sabe que os filhos já casaram, já estão tudo longe, e aquela mulher está com a síndrome do ninho vazio, e a gente percebe que ela está tão desgastada, a gente fala assim, nossa, você sabe que a gente faz enxovalzinho com os bebês, das mães que não têm condição? Você não sabe fazer nada, costurar, ou bordar, fazer um crochêzinho nas bainhas. A gente tem um grupo que se reúne toda semana. A gente atrai para o trabalho, a gente faz sopa, a gente entrega. Olha, todo dia, 11 horas da noite, a gente sai para entregar quentinha para os nossos irmãos em situação de rua. Vamos fazer um cuscuz. Aqui no Nordeste a gente faz muito cuscuz, né? Vamos fazer um cuscuz com mortadela, picadinho bem caprichado, com coentro, com ovo cozido. Você faz um café bem gostoso, um leite com chocolate, e às 11 horas da noite a gente vai lá naqueles pontos que eles ficam para a gente entregar. Vamos, a gente está precisando de gente para ajudar. E aí, gente, a pessoa vai começar a olhar o mundo de outra forma. Porque eu conheço a felicidade através de quando a gente ajuda alguém nas nossas casas espíritas. Eu não sinto maior felicidade do que aquela de estar às 11 horas da noite entregando as quentinhas lá para os nossos irmãos. E a gente não entrega quentinha só, a gente chega e bate nas costas, senta lá na calçada e fala, e aí, meu irmão, como foi o dia hoje? E aí, como foi? A pessoa está alcoolizada, está ardida de cigarro, cheirando ruim, mas ele é nosso irmão e a gente está ali juntinho, coloca a mão no ombro dele. Agora, aqui em Natal, tem famílias inteiras na rua. Nenenzinho de 8 meses, esses dias nós fomos um bebezinho de 8 meses na rua, a mulher, o marido e a criança. E a mulher tristíssima, revoltadíssima, porque tinha uma pessoa que foi entregar quentinha, falando que queria o filho dela para ela. Ela falou, vai tomar o meu filho? Então, gente, quando a gente consegue atrair a pessoa para o trabalho da casa espírita, para as palestras, aí na sequência a gente já oferece, fala assim, você não quer implantar o evangelho no lar? E aí a gente vai fazer aquela propaganda do evangelho no lar, igual o Chico Xavier falava. Na hora do evangelho no lar, quem tem o dom da visão, vê um facho de luz caindo sobre a sua casa e a casa dos seus vizinhos, e aquilo é Jesus chegando com a equipe dele lá e deixando bênçãos de luz na sua vida. Vamos marcar um dia que fica bom para você, toda semana você faz a sua família. A gente vem aqui, aí a Casa Espírita tem 2 trabalhadores que vão lá instaurar. A Casa Espírita dá o primeiro evangelho segundo o Espiritismo, dá o fonte viva para eles, fazer o evangelho. Gente, que tira a pessoa do atoleiro, muitas vezes. E aí, olha só, e aí a gente vai ser realmente o que é para ser, né? E aqui, só quero fechar com essa parte linda que eu acho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 5, item 14, que Allan Kardec fala. A calma e a resignação adquiridos de maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, então calma, resignação, maneira de encarar a vida terrestre, confiança no futuro, esse futuro, gente, é o futuro espiritual. Dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e suicídio. Naquela época se falava loucura, né? Então, gente, é isso. É a gente estabelecer, é a gente primar pela paz. Né? Às vezes a gente canta lá, paz, pelas crianças, mas a gente faz um inferno dentro da nossa casa.
Então, sejamos pais dentro do nosso lar. Sejamos pais dentro do nosso ambiente de trabalho. Sejamos pais dentro das nossas casas espíritas. E não fiquemos com milindres, né? Porque aqui talvez não tenha milindre na casa de vocês, mas aqui em Natal tem muito milindre, gente. Então, não fiquemos com milindre. Sejamos pais. A gente só precisa disso para viver em comunhão com o Pai. Né? Nós sabemos a maravilha que os benfeitores estão ali disponíveis para nós. Então, a maneira de nós estarmos em comunhão com eles é cuidando do outro. Então, era isso que eu queria falar com vocês. E Regina, começa agradecendo. E assim, a sua fala aquece os nossos corações, porque a gente percebe como que a nossa casa está nesse caminho aí. Sabe? Por exemplo, o livro Memória de Suicídio é o livro do ano, sendo estudado nas nossas escolas de médium. E estudado de uma maneira profunda, inclusive aliado com algumas obras de Joana de Ângeles, né, com o Projeto de Saúde. O nosso curso de formação de acolhimento fraterno, a sua fala, a gente percebeu ela o tempo todo dentro do nosso curso, né, que a gente tem, que forma os coordenadores. E nós estamos muito preocupados com a nossa juventude. Então, você foi falando e foi assim, alimentando, porque aqui tem um bom grupo de criadores da casa te ouvindo hoje. Então, foi muito bom. Nós temos um buraco com a nossa juventude, que nós temos acolhimento fraterno para criança, até 14 anos, e esses jovens teriam que ir para o acolhimento fraterno dos adultos, mas eles não vão. Tudo que você falou aí é verdade, né? Então, nós vamos agora implantar o acolhimento fraterno lá na nossa cidade, o dia que eles estão na nossa casa. Então, assim, confortou muito o meu coração, por ser uma trabalhadora que eu estou um pouco na frente desse trabalho do acolhimento fraterno, saber que a gente está nessa linha, né? E eu acredito que os benfeitores estão trabalhando demais e nós ouvimos o apelo deles, principalmente com a juventude, né? E na escola de médio, nós criamos uma sala especial para suicidas também, para tratamento. Sabe? Então, a partir do momento que a gente foi estudar o livro, o livro está sendo estudado na escola de médio. Aí, nós somos várias coordenadoras. E aí, vamos fazer a sala para atender os suicidas e os que têm ideias suicidas. Então, está uma sala assim, de muita emoção, de muita ajuda. Só queria compartilhar com você isso para alegrar um pouquinho também que a gente está fazendo alguma coisa. Então, tem uma pergunta, Regina. O número, né, da CVV, que eu acho que assim, a gente pode divulgar esse número da CVV de alguma maneira dentro do acolhimento fraterno. E para ser um voluntário, qual que é o caminho? Porque às vezes tem pessoas que têm disponibilidade, têm vontade de ser um voluntário. Qual que é o caminho? Tudo online, minha amiga, é maravilhoso. Eu estou dando um curso para uma turma do Recife agora, tudo online, uma beleza. Então, assim, como que faz para entrar? Tem que ir na página oficial do CVV, www.cvv.org.br. Depois tem como você passar isso para a Maria Emília, esses dados, e a Maria Emília compartilhar conosco, que aí a gente ganha tempo aqui. Quer ser voluntário, faço tudinho. E um beijão para você, viu? Muito obrigada, viu? Meu coração ficou quentinho de saber que a casa está nesse caminho, muito quentinho. Eu vibro com umas casas assim. Jesus abençoe, viu, querida? Vamos lembrar que a Regina já nos passou a cartilha, lembra, Regina? Isso. Que você já nos passou, essas informações tem lá também. Júlia, com você agora. Opa, boa noite, agradecer a irmã Regina aí pela fala. Eu fiz o curso do CVV, só que eu não finalizei porque eu não tinha o tempo que o CVV precisava na época, né? Mas eu trabalho de uma outra forma com a saúde mental e eu vejo no olhar como profissional de saúde, como espírita, que ainda precisa de apoio, como você falou aí, o número decrescente, né, de espíritas. A gente sente falta do apoio das próprias espíritas no trabalho que você faz. Eu encaminho o paciente para o Segal, inclusive a Sinira, né, me contou uma experiência de um paciente que eu encaminhei para lá e, por coincidência, caiu na mão dela triadora psicóloga. E esse jovem que eu encaminhei tem ideação suicida. Então, estou trabalhando com ele, encaminhei para lá, mas eu realizo o seminário numa casa espírita e eu faço o convite, mas é o número mínimo de espíritas que aparecem na divulgação. Eu não tenho apoio de divulgação desses trabalhos, são pouquíssimos espíritas que vão, exceto o pessoal da casa. E a Maria Emília está fazendo um trabalho legal, que a gente está trabalhando saúde mental por 60 mais, porque esquece que essa idade também pensa no suicídio e chega a cometê-lo, né? Então, assim, eu achei massa o convite que ela fez para a gente trabalhar lá. A Sônia trouxe o lado espiritual e a Maria Emília está trazendo esse aspecto social, né? Mas a gente, igual a Sônia falou aí do acolhimento com os jovens, mas precisa o adoecimento mental que começa a história do suicídio. E se a gente começar a trabalhar isso, as casas espíritas, pelo menos que eu já fui, tem resistência ainda a esse trabalho de trazer um profissional, de trabalhar ali, de abrir uma sala. E eu conheci a Maria Emília justamente num seminário que fizeram sobre família, onde eu falei sobre depressão. Eu achei o máximo. Então eu sinto falta disso.
de ter mais isso na casa espírita, porque na palestra você fala 30 minutos, 40 e a pessoa vai embora, mas por isso. Então, os seminários nas casas espíritas, eu acredito que eles são necessários e urgentes, porque nos seminários as pessoas falam, trazem, e ali você pode ajudar muita gente. Esse trabalho que você fez aí, ele é muito importante, e ele vai continuar no plano espiritual, né, porque as ideias, muitas delas vêm de lá, da própria reencarnação passada, mas o que eu queria falar era isso, que precisa desse apoio dos espíritas para outros espíritas fazerem o trabalho. Eu sinto falta disso, de divulgar o projeto, divulgar a ideia, levar para frente, e isso está faltando. A gente precisa desses apoiadores. Você vê que não tem espírita na política, não tem apoio, né? Não tem apoio para esses trabalhos de saúde mental. Eu fui proibido numa casa porque eu falava de saúde mental, e o presidente falou, quero que você fale de Kardec. Eu falei, o que é Kardec se não saúde mental? O que é o espiritismo se não a tríade de ciência e filosofia? A revista Espírita de março de 1860, a primeira página dela fala o quê? Estudos psicológicos. O que é estudo psicológico? Estudo da alma. Tudo bem que a psicologia não fala tanto da alma, mas um psicólogo espírita pode falar. Então falta esse apoio aí para os trabalhos nessa área crescerem. Obrigado. Eu só queria dar um exemplo de 60 a mais. Eu pego uma medicação de alto custo no SUS todo mês, e só tem um ônibus que passa naquela linha. Então, quando o ônibus chega, está cheio de gente. E um dia o ônibus chegou, eu entrei, e daqui a pouco eu vejo uma vozinha gritando lá e batendo no ônibus. Era uma senhorinha bem velhinha. E eu estava bem perto do motorista, eu bati no ombro dele e falei, motorista, ó, a senhorinha ali. Aí a senhorinha entrou e vagou. Dois bancos. Eu sentei, ela sentou do meu lado. E parece que a gente tem um para-raio, né? E ela falou assim, olha aqui, se quando eu ficar velha, eu achei muito engraçado, porque ela devia ter mais de 80 anos. Eu falei, isso aqui é autoestima, né? Eu falei, eu quero chegar nessa idade com uma autoestima dessa. Ela falou assim, quando eu ficar velha, eu vier aqui, na Unicap, pegar meu remédio e não ter meu remédio, se quando eu ficar velha, eu ficar em cima de uma cama e depender de alguma pessoa da minha família para vir pegar esse remédio, eu me mato. Eu falei, minha senhora, mas que coisa, que dificuldade, né? Eu sei que aí nós estamos conversando, passei o meu ponto, eu fui descer lá no ponto dela, nem sabia mais em que bairro era aquele, depois tive que pegar o ônibus, mas conversei tanto, e aí eu pensei, olha só, uma senhorinha de 80 e poucos anos tem na cabeça que se ela ficar pior, quando ficar velhinha, ela se mata. Precisa atenção para essa idade mesmo, que é uma idade muito frágil. Fale, Sinira, por favor. Regina, você falou exatamente o ponto. A minha preocupação é a questão da escuta. Nós temos que ter na casa espírita um grupo que escuta, um grupo que observa, um grupo que sente, né, esse sentimento, às vezes, das pessoas. Porque muita gente passa por um processo, às vezes, depressivo e não vai numa triagem, né, não participa as outras pessoas do que está acontecendo com ele. Nós já tivemos caso na casa de uma pessoa que chegou numa situação bem crítica. Então, a questão da escuta, olha só o que você fez com essa senhorinha. Você se dispôs a ouvir, você se dispôs a estar junto. Então, eu acredito que essa escuta, ela é importantíssima, né? Então, um grupo, né, com mais sensibilidade ou com mais disponibilidade, que seja escuta, para poder auxiliar, porque às vezes a gente está entregando lá para o CVV, está entregando longe, né? E a coisa está ali junto conosco. Né? Então, era mais nesse sentido, de ser escuta, de ser ombro amigo, né? É nesse sentido que eu falo. Tá? Perfeito. Maria Emília, você sabe que nós temos um curso que a gente dá que chama escutatória, só para a pessoa aprender a escutar. Põe no teu radar aí, tá, querida? Fique tranquila. Vamos pôr, sim. Leonor, é com você. Deixa eu tentar tirar a mãozinha aqui, porque... Então, Regina, eu sou criadora da nossa casa, já tem uns 13, 14 anos, eu sou uma estudiosa da depressão, eu estudo ansiedade, eu estudo síndrome do pânico, e quando eu fui estudar ansiedade, eu fiquei estarrecida com as 1001 causas que causam ansiedade, que também pode levar à depressão. E aí você falou várias coisas, inclusive que, para nessa prevenção, para esse acolhimento, palavras benditas salvam vidas. Isso, para mim, é muito tocante, porque você disse também que nós precisamos, nessa prevenção, criar laços afetivos de acolhimento e afeto para a gente ajudar, né? Eu acho também que uma forma, não sei se você vai concordar comigo, de estar ajudando essa pessoa é também ajudar a família, porque muitas vezes o lar, o ambiente doméstico, onde essa pessoa vive, se ele não mudar, ela está tentando buscar ajuda no centro, mas se a realidade dela, se a cadeia que envolve ela não tiver mudanças,
vai ficar mais difícil pro processo dela, porque ela chega sem fé, tudo que você fala para ela, ela não quer. Você fala, como é que é a sua fé? Como é que é a sua busca em Deus? Você faz uma oração? Você consegue sentir Deus? Muitas vezes ele é ateu. Você fala, mas o que você gosta de fazer? Ela não sabe. Aí você fala, às vezes ela nem dá conta de orar, ela quer fugir, ela não quer, às vezes, ouvir nada. Então, eu penso que nós temos que criar em volta dessa pessoa que buscou a nossa casa, esses laços, tentar pegar contato com a família, através de uma palestra, não sei, através de uma conscientização, para que a gente possa também ajudar. É isso que eu queria ouvir de você. Então, Leonor, eu concordo com você, mas eu te falo, é muito difícil. Porque lar hostil é lar hostil. Então, o que acontece? Aquela pessoa que já está no centro, ela está querendo ir. Agora, será que as pessoas estão querendo ir? Ninguém muda ninguém. Então, a pessoa só muda se ela quiser. Então, eu acho mais fácil fortalecer essa pessoa que está conosco do que tentar, sabe? É claro, se vier a família, ótimo, mas é mais difícil. Então, acho que primeiro fortalecer essa pessoa, porque ela estando fortalecida, emocionalmente equilibrada, ela consegue ter mais jogo de cintura naquela família hostil. Porque o exemplo dela que a família vai querer sair daquela situação. Se a família se atentar, às vezes não é para essa encarnação, viu, né? E antes de pedir para a Lívia fazer a nossa oração final, eu quero agradecer, Regina, em nome do Departamento de Esclarecimento e Família, aqui representado pela Júlia, nossa coordenadora, pela Escola da Formação, pelo Departamento de Mediunidade, que está presente aqui conosco, que é responsável, em primeiro lugar, pelo acolhimento e triagem dessa casa. Quero agradecer de coração sua presença, seus esclarecimentos e essas portas abertas para a reflexão que você nos deixou. Então, eu peço agora para Lívia, uma das coordenadoras do Departamento de Mediunidade, fazer a oração final do nosso momento unificação de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de todos e informando que a Escola de Formação entra em recesso, obedecendo ao calendário de Segal, e retornaremos em agosto. Lívia, por gentileza. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer inicialmente a prontidão da Regina em estar conosco, nos proporcionando esses momentos de reflexão, de meditação, fazendo-nos perceber que, em primeiro lugar, temos que ter um entusiasmo no coração para não só ouvir, mas escutar. Quando nos percebermos no corredor de nossa casa, temos o olhar acolhedor, de saber também perceber, enxergar quem está ao nosso lado, nos colocando como ferramentas que de fato querem ajudar, servir, acolher. Assim, com muita gratidão, é que levamos o nosso pensamento à nossa Mãe Santíssima, vibrando aquele melhor sentimento que temos, que de nossos corações nesse instante possa ser emitido a mais sublime luz, e que essa luz encontre os corações aflitos, sofredores, de todos aqueles que nesse instante estão desesperançosos com a vida. Como se nesse instante estivéssemos banhando-os, que eles sintam nesse instante, através dessas vibrações, como que um abraço amoroso, maternal, preenchendo as suas almas, aquecendo os seus corações, arrefecendo-se de luz, para prosseguirem confiantes no Pai amoroso, justo e bom que Jesus nos apresentou. E que o amor de nossa Mãe Maria Santíssima nos fortaleça nesse propósito em que nos colocamos para servir em benefício de todos esses irmãos. Graças os damos, Senhor, e se conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.